Antes da gente entrar aqui nos detalhes relacionados a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, sempre lembrando, vamos entender por quê no programa de hoje, né? Por que tem esse título dessa maneira? Bom, o culto à Virgem Maria, Padre Guido, logo de cara, eu vou entrar nesse assunto que eu sei que é um pouco polêmico, mas é um assunto muito recorrente aqui no programa Eclésia. As pessoas sempre têm muitas dúvidas. Quando a gente publica algum vídeo relacionado na internet, as pessoas, muitos não entendem, especialmente os protestantes, né? O católico, ele adora a Virgem Maria, mas nós devemos adorar só a Deus? Essa é a primeira pergunta. Sim. E depois, para que o telespectador entenda de uma vez por todas, o culto à Virgem Maria tem alguma base bíblica, Padre Guido? Certo. Em primeiro lugar, meus amigos, a adoração é exclusiva para Deus. Deus deve ser adorado. E somente Deus. Ninguém tem este título deste culto. Os demais santos, inclusive Nossa Senhora, têm um culto chamado de veneração. Seja uma veneração, digamos assim, básica, como também uma veneração num nível um pouco mais alto, mas sempre veneração. Usando agora os termos litúrgicos de origem grega, o culto de adoração para Deus é chamado de culto de latria, uma palavra grega, latria, adoração, é exclusivo, repito, para Deus. O culto para os santos é chamado de dulia, é um culto de veneração, não de adoração. Por isso podemos responder para qualquer pessoa que nos critica que nós não adoramos os santos, mas veneramos os santos. E entre os santos destacamos Nossa Senhora com um culto sempre de veneração num grau superior, que chama-se em língua grega hiperdulia. Portanto, temos o culto de latria, adoração exclusiva de Deus. Hiperdulia, veneração maior para Nossa Senhora, culto de dulia, veneração para todos os santos. Quando alguém, de maneira errônea, presta o culto de latria a algo ou alguém que não seja Deus, justamente aí se incorre o pecado da idolatria, né? Ou seja, é prestar o culto de latria a um ídolo. Por isso, sim, caracterizaria idolatria. Por exemplo, o que aconteceu no Antigo Testamento, Moisés, logo após aquele período que ele subiu até a montanha, recebeu a tábua dos 10 mandamentos, quando ele desceu, o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar, para aplicar o culto de latria a um bezerro de ouro. Aí sim se trata de um pecado de idolatria, o pecado de latria a um ídolo, né? Veneração e adoração, há diferença, porque muitos também vão dizer assim, ora, mas na prática não é a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Um herói de guerra, por exemplo, de uma nação, quando ele volta da guerra, e que ele sobreviveu e ele conseguiu o desempenho correto que se esperava dele na guerra e tudo mais, ele vai receber a veneração popular devido aos seus feitos pela pátria. Mas aquele herói de guerra não será colocado no lugar de Deus. Então ele recebe uma veneração popular, porque foi um herói, alguém a ser imitado, alguém com virtudes heróicas no que diz respeito à sua atividade militar, o seu serviço à pátria, mas não é colocado no lugar de Deus, né? Portanto, há diferença sim. A adoração é aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, né? Agora, a simples veneração, o respeito é alguém que, como nós, um dia, nós que aqui estamos, um dia os santos estiveram, e aonde eles estão, nós queremos chegar lá, né? Portanto, prestamos um culto de respeito, de admiração e de alguém que viveu realmente a sua missão evangélica e na qual é um espelho e um modelo para todos nós. Tá certo, Padre Guido? Mais ou menos por aí? Perfeito, né? É interessante esta sua colocação para uma reflexão muito mais profunda ainda. Se nós definimos que somente Deus deve ser adorado para evitar exatamente qualquer forma de idolatria, olha que este mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é um motivo de um questionamento e de um discernimento constante.
porque hoje se pode correr o risco de dar um culto desnecessário a tantas coisas, como também a tantos objetivos que, na verdade, não são prioritários. Por isso, né, pode ser, por exemplo, um exagero a apreciação de um esporte, de um capítulo da novela, de uma alimentação, de um carro, de um calçado no última moda, etc. E talvez para todas estas coisas estamos dando uma atenção, um cuidado e até gastando, inclusive, de uma maneira desnecessária. É a forma, digamos, sutil de desviar o nosso culto para Deus. Por isso é um exame de verdadeira consciência para colocar tudo no seu devido lugar. Gente, amar a Deus porque Deus deve ser adorado. Entraria nesta página, o senhor acenou muito bem, também a respeito dos cultos às imagens, porque tantas vezes nós usamos a imagem, carregamos conosco sempre a fotografia da mãe, da esposa, dos filhos, de alguém querido da família, mas alguém pode dizer, oh, não é proibido fazer qualquer imagem, não é bem assim. Não se trata de proibição, só que a imagem também desperta o culto de veneração, de amor, de afeto. Vendo a imagem da esposa, de alguém da família, estou dirigindo um carro, procuro ser um pouquinho mais prudente, digamos assim. Tem sempre uma bela finalidade, mas não se trata de culto de adoração. Basta lembrar aqui, para a gente dar sequência, Padre Guido, que no livro do Êxodo, o próprio Deus, que proíbe o culto aos ídolos, ordena que faça 2 imagens de querubins, Sim. Quando ele orienta como deveria ser feito a Arca da Aliança. Então, como é que Deus, que pode proibir algo, 3 páginas depois na Bíblia, ordena que se faça? Deus não é maluco, né? Então, há uma diferença gigantesca do culto que a igreja presta aos santos do que os cultos que alguém prestaria a um ídolo, alguém que é colocado no lugar de Deus para ser adorado. Não é isso, Padre Guido? Exato. Sua colocação, eu tenho presente na minha memória até as citações, pode conferir no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, o capítulo 20, versículo de 1 a 5, que apresenta o fato de não reproduzir imagens, etc. Mas, como o senhor falou, virando 3 páginas, capítulo 25, versículo 17 a 20, é o mesmo Deus que diz, façam querubins, isto é, anjos de ouro. Portanto, Deus não está contra a imagem, mas contra o culto errado às imagens. Aqui sim, repito, todas as imagens dos santos devem ser venerados, como também as estátuas, etc., ao passo que de Deus existe o culto de adoração, em língua grega, dulia, adoração pura para com Deus. Lembrando, latria, né, a adoração, dulia, veneração, e para Nossa Senhora, hiperdulia, que é um grande respeito. Um grau superior à dulia, mas não é adoração, é sempre veneração. Padre Guido, para a gente encerrar esse assunto, a gente falar sobre Nossa Senhora Aparecida. Sim. O culto a Nossa Senhora tem um embasamento bíblico? Sim. Aliás, toda a nossa fé em Nossa Senhora tem embasamento bíblico, seja no Antigo como também no Novo Testamento. E, além disso, também tem embasamento no magistério da Igreja, além da tradição também da cristã. Por exemplo, no Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, já anuncia, cerca de 700 anos antes de Jesus, que uma virgem irá dar à luz um filho que chamará de Emanuel, isto é, Deus conosco. Já estamos com esta profecia do profeta Isaías, certo? No Novo Testamento temos várias aparições de Nossa Senhora que ocupam as primeiras páginas da nossa fé. O arcanjo Gabriel, que anuncia o mistério da encarnação e a maravilhosa resposta de Maria, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. E a partir daquele instante, o verbo de Deus começou a formar-se na natureza humana no seio de Maria.
É só virar depois uma página e chegar a uma visita que Maria faz para sua parente Isabel, mãe de João Batista, que estava no 6º mês de gravidez, e Isabel, quando dá o abraço a Maria, diz: o que eu fiz para merecer que a mãe do meu Senhor me visita? Que nem que tinha falado para Isabel que Maria, que devia estar com 15, 16 anos de idade, era a mãe do meu Senhor, somente o Espírito Santo. Portanto, a nossa fé em Maria é baseada exatamente na estrutura da Bíblia Sagrada, no magistério da Igreja, e de bom esta sua colocação, para deixar bem claro também que nos 2000 anos de história, a Igreja pronunciou 4 grandes verdades de fé, na qual acreditamos plenamente: Maria, Mãe de Deus; Maria sempre Virgem; Maria Imaculada Conceição; Maria Assunta ao céu em corpo e alma. O magistério da Igreja pronunciou estas grandes verdades, nas quais nós acreditamos plenamente, porque o Papa falou como autêntico vigário de Cristo na terra, como se diz em língua latina, falou ex cátedra, com a autoridade de vigário de Cristo. E essas 4 verdades de fé relacionadas a Nossa Senhora têm um profundo embasamento bíblico, como o Padre Guido já explicou. Nossa Senhora é a mulher do Gênesis ao Apocalipse, né? Ao Apocalipse, mulher do Gênesis ao Apocalipse. Nós temos então em Nossa Senhora, durante todas as Sagradas Escrituras, diretamente ligada à própria Virgem Maria ou uma alusão a ela, como a primeira vez que aparece justamente essa mulher na Bíblia, da hostilidade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Né? Quem é a descendência da mulher? O próprio Cristo. Né? Depois nós vemos justamente nas bodas de Caná, no início da vida pública de Jesus, Jesus diz: mulher, ainda não chegou a minha hora, mas ele obedece e faz um milagre. Depois, no alto da cruz, Jesus diz ao seu discípulo amado, que estava ali ao lado de Nossa Senhora: mulher, eis aí a tua mãe, e também eis aí o teu filho, se dirigindo ao próprio discípulo São João. E depois, no próprio Apocalipse, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, outra figura que a gente pode entender da Igreja e também da Virgem Maria, que é justamente filha dessa Igreja. Então, nós estamos num campo seguro. O culto a Nossa Senhora é extremamente bíblico e querido por Deus.